Bom dia, Pai do Senhor, irmão Marcelo Marques. Irmão Marcelo, isso mesmo, acredito assim, né? É muito fácil de entender, muito fácil de compreender, né? Não fica nenhuma pendência quanto essa questão dali ser, né, o Machia, o Messias, e ali ser Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós pegamos e fazemos uma conotação, anotações, quando nós fazemos uma visão progressiva, contínua, dos capítulos 1 ao 5, né? Aí a gente vê a questão do arrebatamento da igreja. Não fica pendência quanto a isso, certo? Porque capítulo 1, tanto quanto capítulo 5, é o Jesus glorificado. Capítulo 4, Jesus Cristo ali é exaltado como o autor de toda a criação de Deus. Capítulos 2 e 3 são as 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? A promessa feita àquelas igrejas ali, né? Percebe-se que na história, ao longo dos tempos, né? Foram se cumprindo, né? Obviamente que quando a gente vai ler a história da Ásia Menor, essas 7 igrejas, elas foram demolidas, destruídas, essas cidades, né? Mas sempre restou, sobrou, escapou, Deus livrou o remanescente fiel. E o remanescente fiel, né, eu vejo dentro de 2 igrejas, né? Dentro de 2 igrejas. A igreja de Esmirna, certo? Tem nomes diz que ela tinha nome de que era pobre, mas diante dos olhos de Deus, espiritualmente, em todos os sentidos, ela era rica aos olhos de Deus, a igreja de Esmirna. E não houve nenhuma repreensão para ela. A igreja de Filadélfia foi aquela que teve a promessa de que ela, né, não passaria pelo período tribulacional, né, do capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu livrarei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, ou de grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu digo que tanto faz dizer dá como de, no sentido proporcional da promessa de Deus que foi feita à igreja, certo? Não vamos nem para aquela questão da preposição ek, lá do grego. Tem gente que vai para aí. Eu não olho para isso, eu olho para as profecias que estão se cumprindo para o período da igreja, né? E também ressalto que o ponteiro do relógio de Deus para com os cumprimentos proféticos para o povo de Israel é algo notório para que esse arrebatamento venha se concretizar, o arrebatamento da igreja, né? Então, a igreja ela é levada. A igreja ela não passará pelo período tribulacional, pelo período da grande tribulação. Ela estará isenta, ela será livre desse período da grande tribulação, certo? Então, quando hoje nós estudamos esses 5 primeiros capítulos, né? Aí, como eu já demonstrei, certo? Nessa exegese que eu fiz, ligando o capítulo 1 com o capítulo 5, né? Do Cristo glorificado, certo? Vejamos que tudo concorre concomitantemente, de comum acordo, que a igreja aí ela é tomada, ela é arrebatada. Por quê? O apóstolo Paulo fala e ressalta bem sobre os problemas que estavam acontecendo dentro da igreja de Tessalônica, ali naquela região ali da Grécia, né? A igreja estava sendo martirizada, perseguida, odiada, né? Em todo o território onde o Império Romano predominava, inclusive na Grécia, né? Nos dias do infaminável Nero, né? O apóstolo Paulo, ele foi morto, decapitado nas mãos e no poder de Nero, certo? Assim como o apóstolo Pedro e os demais, menos João. João já foi ali desde Domiciano. Então, o que acontece? O que acontece, irmão, é que antes dessa grande perseguição, né, os cristãos em Tessalônicas, quem diz isso? Historiadores, bem próximo que ali, nos dias da igreja primitiva, como foi Flávio Josefo, aí depois Eusébio de Cesareia, e depois vieram os outros historiadores, né, que foram, ao longo dos tempos, estudando a história dos judeus e do judaísmo, a sua religião, e em Deus, e eles foram, né, de comum acordo com o que realmente estava registrado na história, certo? Que houve, sim, uma grande turbulência, uma grande perseguição em cima da igreja, em cima dos cristãos, porque os imperadores temiam de que chegasse uma quantidade exorbitante de cristãos então, e dominasse o Império Romano, entendeu? Tomasse o poder do Império Romano. Isso aconteceu também lá no Egito, nos dias de Faraó, nos dias de Moisés, nos dias ali de Josué, né, de Caleb, né? Aconteceu a mesma coisa, certo? É tanto que se impôs perseguição, né, nos dias do nascimento de Moisés, certo? Para matar ali na hora do parto todo varão, né? Toda criança que nascesse varão, homem, seria morto ali na hora do parto, né? Nos dias e como Moisés é uma figura representativa, profética dentro das Sagradas Escrituras que aponta para Cristo, ele, né? O próprio Jesus também passou por isso nos dias de Herodes, né? Nos dias do rei Herodes, né? Então, foi perseguido também, né? E foi se refugiar lá em Salém, ou em Belém, quer dizer, Casa de Pão, que já é no Egito, né? Jesus foi se refugiar em terra estrangeira,
certo? Né? Para que ele não fosse alcançado pelas mãos de Herodes. Né? Então, a perseguição ela é algo que notório dentro das Sagradas Escrituras, referente a Moisés, referente a Cristo, referente agora à igreja, né? Nos dias de Nero, né? E também de Domiciano. Aí, o que acontece, irmão, é que lá em Tessalônica, quando Paulo fala no capítulo 2, né, estava vindo essa turbulência, e os irmãos pensavam que o arrebatamento da igreja já tinha acontecido e eles não tinham ido, né? E o apóstolo Paulo vai e se levanta e diz, não, né? Epa, alto lá, né? Estou aqui conjecturando, certo? Isso não acontecerá, isso que é o arrebatamento da igreja. Antes que se manifeste, né? Antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é Satanás, que é o anticristo. Né? Então, quando isso acontecer, essa manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, que é o anticristo, está configurado ali, né? No capítulo 6, na abertura do primeiro selo e o primeiro cavaleiro, certo? Que aponta para isso. Por que aponta? Todas as características, assim como o irmão fala sobre essas questões aí dos quatro cavaleiros, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e da probabilidade de uma Terceira Guerra Mundial, o irmão está representando ali sobre esses cavaleiros, né, e sobre esses selos que são abertos. Aí o que acontece, meu irmão? Né? O irmão fala uma coisa, né, que fica a desejar. Por quê? Porque guerras sempre houve, terremotos sempre houve, maremotos também sempre houve, abalos sísmicos sempre houve. Certo? Sempre houve. Agora, no período tribulacional, aí são rumores, são em vários lugares, guerra em vários lugares, terremotos em vários lugares, fome, peste, pragas em vários lugares, porque aí é a ira de Deus sobre as nações rebeldes, sobre os povos rebeldes, certo? Né? E, 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 simultaneamente, haverá também nesse período da era da grande tribulação, certo? Nós consideramos assim, grande tribulação, né? Haverá o quê? Tanto a perseguição aos cristãos, que aqui se converterão durante esse período, e serão muitos, milhares deles se converterão, e milhares deles morrerão sobre o poder do anticristo, assim como muitos cristãos faleceram sobre o poder dos próprios apóstolos no poder de Nero, certo? Né? Então, devido a isso, os cristãos daquela época de Nero pensavam que Nero era o anticristo. Tá? Mas não era. Assim como os especuladores dos dias atuais ficam especulando aí em YouTube e passando informações equivocadas. Um diz Emmanuel Macron, quando Emmanuel Macron no seu primeiro mandato, ele foi presidente da França, né, e até hoje o povo dizia que ele era o anticristo. Né? Eu já dizia que não era. Por quê? Porque eu estudo, sei, conheço as escrituras, profecias. Né? Aí tem gente aí dizendo que agora é quem? É o Donald Trump ou o Benjamin Netanyahu. Né? Outros dizem que é o Xi Jinping, outros dizem que é aquele que é Vladimir Putin lá da Rússia, e não é, certo? E outros ficam calculando o tempo, né? Não, vai ser daqui a 7 anos o manifesto do anticristo, porque isso, aquilo, não vai. Sabe por quê? Porque só vai acontecer quando a igreja for tomada, arrebatada, e o dia e a hora, ninguém sabe, irmão. O dia e a hora ninguém sabe, né? Agora, diante dos fatos proféticos, nós temos um norte, nós temos um horizonte que nós olhando um horizonte de profecias que estão se cumprindo e olhando para essas profecias, né, pode a gente ter uma ideia, né, mas o dia e a hora ninguém sabe. Mas a gente pode ter uma ideia do arrebatamento, né? E o apóstolo Paulo dizia que era num abrir e fechar de olhos, né, ao toque da trombeta de Deus, né? Seria num abrir e fechar de olhos, né? O arrebatamento da igreja. Ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e segundamente nós seríamos também arrebatados e levados nas nuvens dos céus nos ares, né? Aí a igreja, arrebatamento da igreja, isso aí é capítulo 15 lá de Coríntios, Paulo falando Coríntios. Então, irmão, quando nós estudamos os capítulos de 1 ao 5, nós vemos ali que a igreja ali já é tomada e arrebatada. Ah, irmão Rubens, mas não tem isso, não está dizendo. Não tem isso, não está dizendo. Mas como a igreja não passará pelo período tribulacional, e o apóstolo Paulo também confirma isso nas Sagradas Escrituras, né? E fala isso com precisão, certo? Que nós, os escolhidos de Deus, não passaria por esse período tribulacional, né? E não é ali somente em Tessalonicenses que ele fala, né? Dentro de outras passagens bíblicas, a gente vê isso de forma bem contundente, bem clara, bem precisa, sobre o arrebatamento da igreja. Certo? Ele diz que os escolhidos de Deus, né, eles não sofrerão e não passarão por isso. Né? Agora, aí o irmão aponta para essa grande multidão. Antes de falar sobre a grande multidão, eu quero fechar aqui essa pendência. O cavalo branco, o primeiro cavaleiro, tá? Que se levanta ali na abertura do primeiro selo. Desculpa. É o anticristo. Por quê que é o anticristo? Afirmo que é o anticristo devido às características. Satanás sempre quis parecer Deus, sempre quis ser Deus, né? Sempre quis imitar Deus. Satanás sempre quis tomar a glória de Deus para si. Né? E aí no capítulo 6, na abertura do primeiro selo, o primeiro cavaleiro tem todas as características, certo? De Apocalipse, daquele cavaleiro que vem montado, né, sobre um cavalo branco, né? E que virá com seus milhares de anjos, né? E virá aqui para estabelecer o seu rei milenar, que é Yeshua, o Hamashia, que é o Senhor Jesus Cristo, certo?
E dentro dessa perspectiva, Satanás, lá no capítulo 6, na versão 3º, né, ele é uma imitação, certo? É por isso que ali dá para se colocar e afirmar de forma precisa e dizer que ali é aquele primeiro cavaleiro é o anticristo, certo? É o anticristo. E diz que ele saiu, né, para vencer, né? Ele saiu para lutar, para pelejar, e saiu para vencer, né? E ele será barrado, né, lá no vale do Megido, no vale do Armagedon, né? Ele será barrado ali. Meu Deus. Ele virá para fazer guerra sobre os escolhidos de Deus, sobre a igreja de São Jesus, que estará reinando aqui, juntamente com Cristo no reino milenar. Então, meu irmão, fica claro, né? Não dá para refutar ou para repudiar essa narrativa, né? Porque ela é precisa, mais do que qualquer uma outra. Né? Ela é mais precisa, mais do que qualquer uma outra. Certo? Eu sou pré-tribulacionista, acredito que para o arrebatamento da igreja há o cumprimento de algumas profecias referentes a Israel, né? E essa é uma delas, que o apóstolo Paulo fala, em Tessalonicenses capítulo 2, certo? Que isso não acontecerá, isso que a era tribulacional, da grande tribulação, né? Antes que seja manifesto que o homem da perdição. O que é o homem da perdição? O filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. E afirmo e digo com precisão que é ali capítulo 6, na abertura do primeiro selo, aquele cavaleiro montado naquele cavalo branco, certo? Né? Que é uma imitação, certo? Algo parecido, mas nem tudo que parece é, né? Como diz o ditado. A pessoa de Cristo, lá em Apocalipse capítulo 19. Então, fica entendido, né? Dessa forma, dessa maneira. Essa é a minha expressão. A graça e a paz do Senhor Jesus, presbítero. Que Deus em Cristo os abençoe a todos nós, meu irmão.